nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual nessa noite de quinta-feira. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, mas sempre presente com Jesus em nosso lar. Agradecemos a presença de todos, pedimos que quem ainda não separou a água para a fluidificação, que vai ser feita no final, que possa separar, que ainda dá tempo, né? A nossa escala de trabalho dessa noite, na condução está eu, Loriane. Na nossa harmonização, o nosso companheiro Leon, que de antemão já agradecemos pela presença, pela harmonização bendita que foi feita na nossa sala. A leitura do Evangelho é o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 2, o homem de bem, que será feita pelo nosso irmão Edmilson. A nossa prece inicial será feita pela nossa querida irmã Rosa. A nossa palestrante linda desta noite, cheia de brilho, de vida, é a nossa querida Daniela Macrina, que trouxe para nós hoje o tema Educação da Nova Era. Muito obrigada, Daniela, pela sua presença. E, posteriormente, teremos, após o fim da palestra, o nosso passe, a fluidificação das águas e a prece final, que vai ser feita pelo nosso amigo Volney. Agora convidamos para fazer a leitura do Evangelho o nosso irmão Edmilson. Caríssimos irmãos e irmãs, do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência a respeito de seus próprios atos,
pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia fazer, se não deixou escapar voluntariamente uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, e por fim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizesse a ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem que haja sua permissão e submete-se em tudo à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são prova ou expiações, aceitando-as sem reclamar. O homem, impregnado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar por recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrificando sempre seu interesse em benefício da justiça. E que assim seja, irmãos. Rosa. Então vamos respirar bem fundo, fechar nossos olhos, sentir a doce presença de Jesus a nos envolver, ter a certeza que esse Jesus está presente essa noite, como sempre está em todos os momentos de nossas vidas. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nessa noite, Jesus, traga para nós a cura para os nossos corpos físicos, para os nossos corpos espirituais. Que a sua luz vá de encontro, Senhor, aos nossos lares, que envolva todos os nossos familiares, deixando ali, Senhor, bênçãos de paz, de união, desse amor tão grande, Jesus, que o Senhor tem por todos nós. Vamos pedir também que Ele envolva a palestrante da noite com muita sabedoria para que ela possa passar para nós tudo que ela veio trazer e que os ensinamentos do Evangelho esteja conosco e que possamos ser, Senhor, multiplicadores de tudo que aprendemos contigo, com Deus, com a espiritualidade amiga. Obrigada, Senhor, que permita que Jesus esteja sempre presente, onde exista a dor, o desespero, alertando-nos para o trabalho, ajudando-nos ao esquecimento de nós próprios, para que possamos estar junto ao Mestre, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Receber nossa querida amiga Daniela, esse sorriso radiante. Quem conhece ela pessoalmente sabe que é a alegria em pessoa, né? Que a espiritualidade te intua, minha irmã. E a sala é toda sua. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariane, os irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho, né, dialogar um pouquinho sobre esse tema tão caro para nós, né? Então, pessoal, assim, a educação da nova era, né, é um tema, assim, que eu gosto muito de falar sobre ele. Eu sou professora, né, e estive à frente da Escola André Luiz, junto com a equipe gestora por 14 anos, né, hoje eu não estou mais, mas é um tema, assim, que eu gosto muito de estudar, de falar sobre ele, porque a educação é para além, né, da instrução, do que a gente pensa que é só escola, né, então, assim, eu até coloquei, né, o que o Espiritismo tem a ver com isso, com essa educação da nova era. Aí eu gostaria de trazer para vocês que dentro do senso comum, né, o que vem a ser educação?
quando a gente fala assim, educação, aí pensa em escola, faculdade, né, as crianças, mas a gente vai conversar que é um pouquinho mais do que isso, né, educação no senso comum, então, seria passar conhecimento, instruir, seria, então, assim, passar os padrões socioculturais, instruir alguém, né, ou até mesmo promover ou acompanhar o desenvolvimento físico e intelectual da criança. Mas aí nós vamos começar a perceber que não é só isso, né? O próprio dicionário, ele já traz um conceito mais amplo de educação, né? Então, é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. E olha que interessante, quando a gente pensa em educação, a gente só pensa assim, no intelecto. E aí o próprio dicionário Aurélio traz para a gente que não é só isso, é uma tríade. Então, é você desenvolver o físico, o intelectual e o moral do ser humano. E aí nós vamos pegar um pouquinho mais, que a doutrina espírita vem trazer para nós, que é principalmente o moral, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E aí lá no livro dos Espíritos, na pergunta 917, que é uma pergunta que é bastante extensa a resposta, tem um comentário de Kardec que fala, né, Kardec pergunta, como é que faz para, né, qual que é a maior chaga da humanidade, né, e aí, na resposta, fala que é o egoísmo, e ele vai discorrendo sobre isso, e uma partezinha que nos chama muita atenção quando se fala sobre educação é isso, que a educação é a chave do progresso moral. Então, é muito além do que desenvolver o intelecto. Com a doutrina espírita, então, fica mais claro para nós ainda. E quando a gente fala de educação, nós não estamos falando só de criança, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou avô, sou avó, tenho sobrinhos. Não, a gente vai ver que é muito além disso, é a nossa autoeducação, que é muito importante, né? E aí também, aí ficou errado no slide, tá, gente? É obras póstumas, ficou o Livro dos Espíritos juntos, desculpa. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Por quê? Porque a educação tem que estar preocupada em desenvolver o moral, né? Vinícius, no livro Mestre na Educação, fala que educar é desenvolver, cultivar, fazer brotar. Ele usa até uma palavra, elevar-se, porque todos nós temos dentro de nós a centelha divina, e essa centelha, ela precisa expandir. Então, todos nós somos passíveis de educar, de nos melhorarmos. Então, a educação está muito ligada ao nosso melhoramento, à nossa evolução, né? E a doutrina espírita vem coadunar quando ela fala dessa educação da alma, né? Então, educar é salvar. A gente tem que pensar na educação do caráter, dessa moral. E aí, Emmanuel traz para nós, né, que a gente tem duas asas, a do intelecto e do moral. As duas têm que caminhar juntinhas, senão uma fica mais pendente que a outra. E você pode ter certeza que quanto mais você eleva a sua moral, mais a do intelecto vai acompanhar, né? E outra, assim, passagem, né, da mesma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, da mesma pergunta sobre egoísmo, fala, né, não da educação intelectual, mas da educação moral, daquela que consiste em formar caracteres, daquela que transmite hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, aplicada e praticada, o homem chegará a um mundo de hábitos ordeiros e de previdência. Né? Então, vem aí reforçar essa questão de transformar o nosso caráter. E nunca é tarde para a gente melhorar. Né? Jesus mesmo falava para nós, se tiver boa vontade, a gente consegue. Né? E a gente também tem a certeza de que, se nós não alcançarmos o que nós prometemos lá no planejamento reencarnatório, para melhorar nessa vida, a gente tem a oportunidade de outra e de mais outra, né, de quantas forem preciso. Mas aí eu pergunto, né, será que a gente vai demorar muito? O tempo de mudança é o aqui e o agora, né, é todos os dias, tentar fazer o bem, né, ser melhor a cada dia, com os nossos familiares, com os que estão perto de nós, com pessoas do nosso trabalho, né, então, assim, pensar sobre isso acalma o nosso coração,
que a gente tenha a oportunidade todos os dias. E conhecer o Evangelho vai trazendo essa transformação para nós. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que o conhecimento, né, ele nos liberta da ignorância. E quanto mais a gente conhece, mais a gente é tocado no coração. Né? Quem aqui, né, que conhece a doutrina espírita que não foi tocado? Né? A doutrina é uma filosofia, uma ciência, uma religião que nos transforma, porque ela mexe com a nossa consciência. Né? Não é nada imposto para nós. Ah, não, eu não faço isso porque a doutrina espírita, né, fala tal coisa. Não, é porque ela mexe com a nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. E aí é isso que vai nos auxiliando a transformar esse conhecimento que passa pelo sentimento e depois vira ação. Eu gosto muito de dizer, né, que Deus faz as coisas tão certo que a gente tem a cabeça acima do coração e o coração acima das mãos. Por quê? Porque passa primeiro pelo conhecimento, depois o sentimento e vai para a ação, que são as mãos. Né? Então, se a gente não conhece, não busca, a gente não sente, a gente não consegue praticar. No livro O Homem e a Missão, que conta a vida de Eurípides Bassanufo, que foi um educador espírita maravilhoso, né, que fundou a primeira escola espírita no Brasil, tem uma passagem muito interessante que fala que ele teve um desdobramento, né, quando ele estava dando aula, e nesse desdobramento ele ouviu uma pessoa chorando, e ele foi caminhando, né, e o choro ficando mais perto, e ele reconheceu que era Jesus. Aí ele perguntou para Jesus assim, Senhor, o Senhor chora pelos ignorantes, né, aqueles que não conhecem o teu evangelho, né, e Jesus responde para ele, não, eu choro por aqueles que conhecem o evangelho e não praticam. Né, então, o que a gente vai poder cobrar, né, o que será cobrado de quem não conhece? Agora, imagina a gente que conhece, né, e não estamos tentando, né, pelo menos aí a transformação, essa mudança, né? E aí Emmanuel vem dizer para nós que a primeira escola das almas é o lar. Então, assim, essa frase mexe muito, né? É o lar. Então, é a primeira escola. É lá com os nossos primeiros mesmos contatos com os nossos pais, né? Com os nossos irmãos, com o esposo, com a esposa, é que temos a primeira escola da alma. É onde a gente realmente vai ver se a gente está aprendendo direitinho, né, a executar esse evangelho, a praticar, vamos dizer assim, né, e a família, então, pessoal, ela revela para nós, né, ela é um reduto de educação, para qualquer um de nós, não só para a criança, mas para nós, adultos, né, que estamos, assim, à frente aí da educação dos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, às vezes nós somos cuidadores de outras pessoas, mas todo relacionamento, ele começa na família, né? Todos nós temos uma família, que seja pequena, que seja grande, né, que seja qualquer configuração, né, e nós somos colocados juntos para aprender uns com os outros, e é aprendendo uns com os outros, né, que a gente vai aí em busca dessa educação e dessa formação de caracteres, né, como diz o livro dos Espíritos, e a gente vai aprender a se perdoar, né, aprender o que é o amor, e quando a gente aprende, é que tem a transformação, né. Bom, e aí trazendo então, assim, o que é essa educação, né, que falando de tudo disso, que ela que através da educação que a gente vai se melhorar, e que a gente vai né, vamos nos salvar, vamos dizer assim, né? O que seria essa educação da nova era? Bom, a nova era estamos vivendo agora, né? Mas ela já começou, já tem um tempinho, e aí eu retomo com vocês sobre a educação antiga, né? Até o início, mais ou menos, do século XX. Como que era, né? A educação, como nós fomos criados, a maioria de nós que estamos aqui, né? Aquela educação da família patriarcal, né, pautada na obediência. Então, naquela época,
a educação era transmitir os conceitos fixos, né, sem reflexão, né, as crianças não tinham vez ou voz, né, muitos de nós passamos por isso, a gente não participava das conversas dos adultos, né, o pai falava só olhava para a gente, e a gente já entendia, né, então, assim, a maioria de nós fomos criados assim, os métodos de ensinamentos eram muito, assim, baseados no chinelo, né, se resumia ao chinelo, a cinta, ao castigo, né, você hoje não vai comer sobremesa, vai dormir sem jantar. Então, assim, era a educação pela imposição, né, pelo autoritarismo. Mas, por um outro lado, meados do século XX aí, também chegou um método diferente, né, uma educação diferente, né, porque a sociedade foi mudando. Mas aí veio o extremo, né, que é pelo francês, né, que é o laissez-faire, que tudo pode. Então, a gente saiu de uma época que nada podia, para uma época que tudo podia. E aí eu pergunto para vocês, né, qual que é o certo? A da época dos nossos pais ou a da época que tudo, a criança pode fazer tudo, né? Eu escuto muito, assim, alguns pais falar assim, eu não vou fazer o que meu pai fez comigo. Mas espera aí, vamos refletir. O que os nossos pais fizeram conosco foi o melhor que eles puderam fazer. E naquela época, era isso que era possível. E tá tudo certo. Nós temos que pensar que o planeta, né, existe a lei do progresso. Então, para aquela época, era isso que a gente tinha e deu certo. Por que que não deu, né? Vamos pensar, gente, né? Nós nos tornamos pessoas boas, né? Querendo, assim, com dificuldades, temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas nós somos pessoas boas. Então, assim, Rossandro, que eu gosto demais, que é um psicólogo, né? Um palestrante espírita, ele fala dessa questão. A gente tem uma mania, assim, ó, de modismo. E aí, não, isso aqui não serve mais não, e joga tudo na lata do lixo. Não é assim, né? Então, a gente tem que achar um caminho do meio. Então, não é do nada pode para tudo pode, é a linha do meio, né? É ter esse equilíbrio, né? Hoje, os espíritos que estão reencarnando, né? Quem tem criança pequena em casa, ou tem um netinho, um vizinho, ou quem trabalha em escola, que é professor, a gente percebe isso nitidamente nesses espíritos que estão reencarnando. Eles não aceitam o não por não, porque eu lembro que quando meu pai falava não para mim, eu nem perguntava por quê. E eles perguntam por quê. Né? Eles querem saber. Não que eles têm que ser convencidos, não é isso, mas eles querem saber o porquê. Então, hoje, o caminho do meio, ele é um pouco difícil. Então, a educação da nova era é essa linha do meio, né? É uma linha, né? É uma educação pautada no sentimento, no diálogo. Então, trouxe o diálogo para nós, né? Então, assim, é um desafio para nós pais, né? Eu sou mãe de 3, um de 25, um de 13 e uma de 8. 3 idades diferentes, 3 espíritos totalmente diferentes, né? Algum deles eu tenho que falar mais, outros falar menos, outros argumentar menos. Então, assim, a educação, gente, ela não é fácil, nem para nós, nem educar alguém, né? E aí, pensando nisso, uma coisa que eu quero pontuar muito com vocês é que o diálogo, ele faz toda a diferença, né, com a nossa família, ter esse diálogo com ela, né, e essa educação, ela vai desenvolver a razão e o sentimento. Então, não é só preocupar com o intelecto, eu tenho muito conhecimento, né, eu leio muita coisa, mas e na prática, né, esse sentimento tá como? E Emmanuel fala da educação pelo exemplo, né, então a gente tem que ser exemplo, né, em todos os lugares que a gente vai. É muito difícil, porque a gente tem as nossas dificuldades, tem os nossos defeitos, mas quando você pensa em educar, né, a gente tem que pensar assim, não adianta eu falar, porque na minha época meu pai falava assim, como é que é? Não faça o que eu faço, e faça o que eu mando. Né? Hoje isso não cola muito não, né, porque o menino te desbanca na frente de todo mundo, fala, ai pai, mas você fala isso, você faz isso, né? Então, assim, o exemplo hoje conta muito. Então, e por isso que eu falo, quando a gente vai educar,
tentar educar algum espírito, né, os evangelizadores, nós que somos também evangelizadores dos adultos, então, primeiro perpassa por nós, né, essa autoeducação, esse melhoramento, não é verdade? E a educação com Cristo, né, se baseia no amor e nessa autoeducação. Então, essa educação da nova era é a educação com Cristo. Ele foi o nosso maior exemplo, né? É nosso guia e modelo, tá? Lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta que traz que Jesus é nosso guia e modelo. E essa educação tem que ser para a eternidade, né? O valor da educação, infelizmente, ela cai em descrédito, às vezes, porque ela não é imediata. A educação leva tempo, tempo, né? Então, a gente não colhe aqui e agora. Então, a gente vai colher, talvez nem nessa vida, né? Mas a gente tem que pensar que tudo vale a pena. Aí, voltando a Rossandro, ele tem uma passagem no livro que ele fala isso, né? Que a mãe dele é hoje já bem idosa, e ele é palestrante, e aí as pessoas falam assim para ela, né? Nossa, mas você acertou com o seu filho, né? Ele é tão bom, tão íntegro, é de caráter. Aí diz que ela fala assim, mas deu trabalho. Foi muito castigo, foi muita bateção de boca, muita insistência, muito erro, né? Mas acertou. Então é isso, é pensar nessa educação assim para a eternidade, né? Não é só aqui nesse momento, só o agora. Né? E aí, quando o nosso colega fez a leitura do Homem de Bem, que é uma lição, assim, que me toca muito, ela é grande, né? Quando a gente lê o Homem de Bem, aí você fala assim, poxa vida, que tanto de coisa que é o Homem de Bem. E ainda no final, fala assim, que não é enumeração, né? Não é enumeração, aí o Homem de Bem é isso, e acabou, né? O Homem de Bem é muito mais do que isso, mas ele se caracteriza principalmente pelo esforço que ele faz de tentar ser melhor a cada dia. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? E aí tem também, acho que no Evangelho, não vou lembrar o capítulo, né, que fala como se reconhece o verdadeiro espírita, né? Peraí só um pouquinho, gente, deixa eu liberar minha cachorrinha aqui. Desculpa. Em virtual tem essas coisas, né? Ixi, onde eu estava mesmo? Né, falando do homem de bem. E aí, a gente pensa assim, nessa formação do homem de bem, ela é a conta-gotas, a gente vai tentando se melhorar a cada dia e uma hora a gente consegue chegar lá, né? E aí, quando... lembrei, né? Tá falando do evangelho, que tá lá assim, como é que se reconhece o verdadeiro espírita, né? Ou o verdadeiro cristão? É aquele que se esforça, né, para vencer as suas más tendências. Então, olha que interessante, né? Jesus fala da boa vontade, o evangelho traz para nós daquele que se esforça, né? Então, assim, tudo é possível, vale muito, então, do nosso esforço, né? E aí, pensando assim nesse homem de bem, a gente tem que pensar também, né, que fala que a gente fez todo o bem que a gente podia. E Santo Agostinho fala desse autoconhecimento, né, de questionar a nossa consciência, né, o que você fez hoje? Será que você fez todo o bem que podia? Então, não, eu não fiz, mas amanhã eu vou tentar fazer todo o bem que podia. E é isso, a educação, ela é a conta-gota, é devagar, cada dia, né, é a relação que você vai melhorando com os seus familiares, com os colegas de trabalho. E vocês podem ter certeza que quando a gente modifica nós mesmos, a gente consegue, assim, é como se fosse assim, eu vou falar uma palavra, né, contaminar todas as nossas voltas, mas é para o bem. Então, assim, quando a gente consegue nos modificar, nos melhorar, isso é perceptível por qualquer um à nossa volta, né? Bom, e aí, né, como educar, então, os espíritos encarnados, né, que estão conosco, principalmente a gente que é pai e mãe, que a gente é educador, né, ou que a gente é um cuidador de um espírito encarnado. Aí, quando eu pus essa pergunta, como educar, parece, sim, uma receita, né, de bolo. Como fazer isso?
Mas não é nesse sentido, né? Não tem uma receita, cada um com as suas percepções, com as suas vivências, né? Com as suas dificuldades, com suas limitações também, né? Cada um vai traçando aí esse caminho e, claro, gente, a doutrina nos ajuda demais, né? Então, assim, ela vai trazendo para nós, né, esse conhecimento para nós nos modificarmos. Então, não é uma receita. Cada um tem o seu tempo, né? Então, às vezes, assim, a gente quer até mudar uma pessoa, cada um tem seu tempo, né? E o nosso tempo é diferente também do outro, né? E essa autoeducação, né, que a gente tem que ter para a gente poder, pelo menos, exercer alguma influência sobre alguém, né? Eu sou professora e enquanto eu estava em sala de aula, eu pensava muito sobre isso, né? Mas espera aí, eu vou ensinar essa criança, porque passar conhecimento, né, intelectual é o mais fácil. Agora, você ajudar essa criança a se desenvolver nessa questão do caráter, isso é difícil para todos nós que estamos aí na educação de qualquer pessoa, né? E assim, outro, é que na verdade eu trago dicas, né? Então, primeiro a gente tem que pensar nessa autoeducação nossa, né? Nesse fazer todos os dias o melhor que a gente pode. Segundo, eu trago uma outra dica, né? A evangelização. Então, tanto a evangelização de adulto, tanto a evangelização das crianças, a gente precisa conectar, né, a nossa alma, ou a alma dessa criança com Deus. Esse é o papel principal dos pais, né? No Consolador mesmo fala, né, desse papel de pai e de mãe, e que ele não modifica, a sociedade pode modificar, os tempos vão se modernizando, a educação vai ficando um pouco diferente, né? Saiu muito do autoritarismo para o diálogo, mas a nossa missão de pai e mãe, ela não muda, né? No Evangelho, ainda, né, lá no capítulo 14, se eu não me engano, no item 9, né, tem a pergunta que Deus vai fazer para a gente: o que fizeste do filho que eu te confiei? E nós, assim, aí quando eu penso nessa pergunta, eu falo, meu Deus, tomara que eu responda assim, eu fiz o melhor que eu pude, né, fiz o melhor que eu pude. E esses seres, gente, eles são eternos, mas o tempo, né, nosso com eles e deles conosco, a gente não sabe o tempo. Então, a gente tem que pensar, enquanto eu estiver, eu vou fazer o melhor que eu puder, né, e a gente vai aprendendo isso no dia a dia, pouco a pouco. Não tem assim, não, eu fiz o estágio lá de, né, tantos anos, ok. Não. Cada um no seu tempo, né, o que é permitido aí. E aí, quando eu falo também da evangelização, eu quero trazer uma coisa para vocês. Quando a gente conhece a doutrina, né, quando a gente já está dentro do centro espírita, e muitas vezes, quer fazer a pergunta agora ou no final? 5 minutos está faltando, tá? Já? Já! Tá, então eu vou acelerar o processo. Então, na evangelização, quer falar, Mariane? Não, né? Na evangelização, muitas vezes a gente deixa assim para os nossos, fala assim para os nossos filhos, não, vou deixar eles escolherem, né? Nós, como espíritas, não podemos pensar assim. Por que a gente escolheu essa doutrina tão maravilhosa, tão libertadora para nós, e vamos privar os nossos filhos de conhecer desde pequenos? Né? Então, eu trago essa reflexão para nós, né? O culto do evangelho no lar é muito importante, a oração e a escola também. A escola, ela tem que ser uma parceira, né? E eu, como professora, não podia deixar de trazer, né, para vocês que o CEGAL, ele é uma referência, tá? Eu morei em outra cidade, e quando eu falava que era do CEGAL, as pessoas, assim, ficavam, nossa, lá tem curso, nossa, lá é muito organizado. Então, assim, o CEGAL tem essa característica. E ele, há muitos anos atrás, né, desde 94, abraçou uma missão ainda maior, que foi fundar a Escola André Luiz. Se vocês não sabem, né, no nosso prédio da T2 funciona uma escola de ensino fundamental e educação infantil, uma escola regular, né, e é como uma outra escola qualquer em questão de intelecto, mas tem um diferencial lá.
um diferencial muito grande, né? A metodologia é pautada na doutrina espírita. É aula de evangelização que dá lá? Não, não é. É em outra perspectiva, né? Os professores que tem lá têm um currículo, né, bom, currículo com pós-graduação, né, especialização, mas também os professores conhecem a doutrina, sabem que esse aluno que está ali é um ser imortal. Então, aí vem a educação para a eternidade, né? Então, assim, eu não poderia deixar de falar sobre a nossa escola, que o CEGOL abraçou, né? Então, quem não conhece, né, pode ir lá conhecer. É uma escola que meus filhos estudam, né? O meu mais velho hoje já é formado, estudou lá, e faz diferença, gente, a gente ter um auxílio, uma escola que entende, né, esse espírito, que entende todas as suas dificuldades e é parceira da família. Então, isso faz muita diferença. E as práticas da escola são, assim, muito baseadas no Evangelho do Cristo. Então, tem práticas também, né? Então, quem não conhece, vamos conhecer, que tem um neto, né? Ou às vezes tem um vizinho e a mãe não sabe onde colocar, né? Então, assim, vamos divulgar a escola nossa, né? Que o CEGAL abraçou porque ele soube que o compromisso dele era com a educação, né? E uma coisa importante para fechar, né, falando de toda essa educação, né, é educar as gerações novas para formar um novo homem, um homem de bem. Então, tanto é que o lema da nossa escola, se vocês verem no totem, é formando homens de bem. Então, assim, a gente vai tentar, né, dentro da escola, junto com a família, colocar ali a sementinha para que floresça no tempo certo, né? Agradeço a todos pela paciência, pela compreensão e vamos aí em busca dessa educação aí, tá bom? Muito obrigada, Daniela. A palestra foi excelente. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio ou rancor, e eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve o perdão e tua paz, onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória e da paz, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. E agora vamos convidar nosso irmão Vônei para fazer o passe, a nossa fluidificação das águas e a prece final. Queridos irmãos em Cristo, passamos nesse momento
uma vibração especial, para que possamos alcançar a sintonia ideal com os espíritos, encarnados e desencarnados, que trabalham conosco nessa noite, para que possamos receber esse tratamento em forma de energia, para a cura de todos os nossos males. Nesse instante, relaxemos o nosso corpo físico, façamos uma respiração tranquila, pausada, e vamos sentir que nesse instante está sendo feita uma grande asepsia no nosso corpo físico, retirando de nós a dor, o cansaço, as preocupações diárias, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada. Sintamos que o nosso corpo agora está mais leve, mais tranquilo, mais sereno. E agora, em forma de uma luz azul bem suave, a energia magnética penetra por todo o nosso ser. Ela é absorvida pelo nosso centro e fica na nossa cabeça. E é espargida por todo o nosso corpo. Esse chakra coronário é o responsável por difundir toda essa luz pelo nosso corpo. Essa energia magnética renova as nossas células, nos dando uma condição de saúde melhor para que possamos suportar as nossas dificuldades. E assim, podemos aproveitar essa oportunidade que nos é dada da reencarnação. O nosso corpo agora está curado de todos os males. Nesse instante, essa energia é direcionada para as nossas águas. E os nossos irmãos buscam na natureza, nas florestas, nas matas, o bálsamo em forma de luz que vai penetrar por essas garrafas, por esses recipientes que colocamos ao nosso lado. E essa água agora vai transformar em remédio. Esse remédio vai manter essa sensação de saúde do nosso corpo físico por toda essa semana, fortalecendo ainda mais a nossa fé e a nossa esperança. E assim, meus irmãos, ao encerrarmos mais essa reunião pública, é o momento de agradecermos a Jesus, a equipe que trabalhou conosco nesse tratamento, por todas essas bênçãos recebidas. Rogando a Jesus mais uma vez, que permaneça em nossos corações por todo o sempre. Que assim seja.